Bem-vindos de volta. Nós teremos, então, agora o nosso terceiro painel da 26ª Assembleia Geral do CEAL, que vai falar e abordar o tema Educar para el Futuro, América Sin Fronteras através de la Educación, um desafio para esta generação. Para apresentar o Future Flash, eu convido Cláudia Costin, diretora da área de educação do World Bank. O PowerPoint já está colocado? É que eu daqui eu não enxergo, deixa eu começar. Tá certo, tá certo. Bom, então, boa tarde a todos, é um grande prazer e uma grande honra ter sido convidado pelo CEAL. Não vou ousar falar portunhol, falo em pequenos grupos em portunhol, mas não na minha terra e não aqui, creio que há tradução simultânea. Nós vivemos tempos interessantes no mundo. Alguns problemas econômicos aparecendo. Hoje o Financial Times dizia que a América Latina está sendo afetada pela desaceleração da China, mas, ao mesmo tempo, algumas oportunidades. E eu, que trabalho com educação, o meu olhar vai ser sempre para o longo prazo. Adianta pouco pensarmos apenas no mal-estar colocado pelo curto prazo. E isso é uma mensagem importante para os meus amigos brasileiros. Nós temos que olhar que tipo de país queremos construir. Por isso que eu gostei tanto do tema do painel de hoje, que é Educar para o Futuro. E as Nações Unidas se reuniram há menos de um mês atrás, discutindo quais são as novas metas do milênio. Se todos lembram bem, no ano 2000, pouco antes do ano 2000, soltamos as metas do milênio, algumas para a saúde e outras muitas para a educação, e agora elas foram revisitadas porque as metas eram para 2015. Estamos em 2015. Conseguimos muita coisa. Caiu para menos da metade o número de crianças fora da escola. Nós conseguimos resultados fantásticos na maior parte do país. Estão na escola, mas não estão aprendendo como deveria. A escola não se preparou no mundo inteiro para receber crianças cujos pais não estavam escolarizados. E sobre isso, e ao falar de educar para o futuro, vamos discutir como é que a gente tenta atingir essas metas que agora, já aprovadas, são para 2030. A principal meta educacional entre as chamadas SDGs ou SDGs, Sustainable Development Goals, é a de educação, que é a meta 4, é garantir educação inclusiva para todos. É uma tradução livre do inglês, mas não é minha, porque ainda vai sair a tradução para o português certinho, porque a linguagem ficou um pouco esquisita. E promover oportunidades de aprendizagem equitativa e de qualidade ao longo da vida. O que quer dizer que, ao invés de se restringir mais à educação básica, agora abordam educação ao longo da vida, e a ideia de resultados de aprendizagem, ou seja, a qualidade mesmo, definindo que tem que ser de qualidade para todos, mas eles dizem o que é qualidade. Qualidade se percebe nos resultados de aprendizagem. No final do dia, as crianças aprenderam ou não. É um processo muito mais complicado. Eles desdobraram essas metas em um certo número de metas, são 17, mas eu não vou ler todas, porque senão eu gasto todo o meu tempo com elas. Mas eu selecionei algumas para trazer aqui para nós. Até 2000, como é que essa grande meta se concretiza em algo mensurável? Até 2030, assegurar que todas as meninas
e meninos, e aqui não é por acaso que puseram os dois, completem educação primária e secundária gratuita. Percebam, não é ter acesso, é completar. Gratuita, de qualidade e equitativa, que resulte em resultados de aprendizagens relevantes e efetivos. O relevantes aqui tem uma vinculação com o que preocupa o CEAL. Até que ponto os currículos são relevantes para aquilo que a sociedade precisa? Toda vez que se fala em relevância de currículos, imediatamente nós pensamos no ensino técnico e profissional ou, eventualmente, na educação superior. Tem que começar antes. Se nós formarmos para a dependência, ou seja, criarmos pessoas que pensam em quando crescerem, o Estado vai empregá-los ou vai ajudá-los de alguma maneira, nós estamos formando uma sociedade precária. Formar para a autonomia é fundamental. E isso começa da educação infantil. Até 2030, assegurar que todas as meninas e meninos tenham acesso a programas de primeira infância de qualidade, incluindo educação pré-escolar, para que estejam prontos para o ensino primário. Percebam que não é só para estarem prontos para o ensino primário, mas é também para terem uma vida saudável, feliz, e para estarem prontos para a educação, para o ensino primário. Até 2030, assegurar acesso igualitário para todas as mulheres e homens a ensino técnico, vocacional e terciário, que no nosso caso se traduz como superior, inclusive universidade, de qualidade a um custo aceitável. Ninguém está falando em universidade gratuita, ninguém está falando em ensino técnico gratuito. Até 2030, aumentar de forma expressiva, saiu errado aqui a grafia, o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas para empregabilidade e empreendedorismo. Então, aqui também, a OCDE faz uma avaliação chamada PIAC de competências da população adulta. O Brasil costuma não se sair muito bem nisso. Ganhamos a World Skills, mas ganhamos porque temos 13% dos nossos jovens matriculados no ensino técnico profissional só. Então, uma parte da qualidade do ensino técnico profissional é porque ele é bastante seletivo. Ainda não há um público mais amplo, como aconteceu. É um pouco como aconteceu com a escola no Brasil. Se nós voltarmos hoje, e eu vou falar do Brasil como estudo de caso, porque ele é muito parecido em alguns aspectos com outros países da América Latina. E como meu tempo é restrito, eu não vou me alongar muito nisso. Há um exame internacional que mede a qualidade da educação para jovens de 15 anos, do mundo da OCDE e dos países que desejam participar da OCDE, do PISA, que é o PISA. O Brasil é a 7ª economia, alguns estão dizendo que é a 8ª, mas nós estamos em 58º lugar entre 65 países. O que nós não temos desculpa para isso. Podíamos dizer, não, mas a educação pública no Brasil, e cuidado porque isso se transfere para outros países, como Argentina e Colômbia, por exemplo. A Colômbia está pior. O Brasil está em 58º, a Argentina em 59º, e, se eu não estou enganado, a Colômbia ou está empatada ou está em 60º lugar. Então, o que também é muito estranho, porque já estiveram melhor, tanto a Argentina quanto a Colômbia. Os jovens de elite, os que estudam escolas privadas, os 25% mais ricos, estão em 57º lugar. Pior que os 25% mais pobres da OCDE. Ou seja, os nossos jovens de elite, ao contrário do que imaginamos, que provavelmente estão no 2º ano do ensino médio, se saem pior que os mais pobres da OCDE, que são muitos deles imigrantes ou refugiados naqueles países. A taxa, o desempenho é inferior à média da OCDE,
Mas também o Brasil foi o país que mais avançou em desempenho desde 2003 em matemática. Então, as notícias não são todas ruins. O Brasil avançou em matemática de uma maneira expressiva. Mesmo assim, estamos em 58º lugar. Para mostrar que esse avanço deve ser louvado, existem razões que eu não tenho tempo agora para explicar em detalhes. Uma parte dela é política pública acertada, mas ainda é inaceitável. A taxa de matrículas para jovens de 15 anos cresceu de 65% em 2003 para 78% em 2012. Então, as crianças, os jovens de 15 anos estão, em grande medida, na escola. O acesso ao ensino fundamental está praticamente universalizado, mas há problemas ainda. Grande defasagem de idade série, isso também ocorre na Argentina, aprendizado deficiente em português e matemática e analfabetismo funcional de 27%. Eu tenho uma série de dados para o Brasil, mas se eu começar a falar de um por um, que detalham o que eu falei, eu não vou conseguir cumprir os 15 minutos. Eu vou falar um pouquinho do ensino médio e depois tenho certeza que o Guiomar, que vai falar no painel, vai ter muito mais elementos. Há anos ela vem pesquisando isso. Só 37% dos jovens de 18 a 24 anos completaram essa etapa. Há uma pesquisa do Banco Mundial que mostra que se as meninas concluírem ensino médio, a geração seguinte não será mais pobre. Então, há uma importância muito grande nessa etapa. Além disso, o tipo de currículo ensinado no ensino médio é enciclopédico e não faz diferenciação de trajetória. O que se faz na Suíça, o que se faz na Alemanha, o que se faz na Polônia, o que se faz, em geral, no mundo desenvolvido. 1/3 dos alunos estuda à noite. São 2,7 milhões de alunos. Isso é um arremedo de ensino. Quer dizer, como é que um jovem, aos 15 anos, ou às vezes entram com 14 anos no ensino médio, pode estudar à noite? Ele trabalha o dia inteiro, ele vai estudar à noite. Nós temos uma carga horária média no Brasil de 4 horas. O São Paulo tem 5 horas, o Rio de Janeiro tem 4,5, mas, em média, 4 horas. No entanto, à noite, acaba sendo 2 horas, 2h30. Começa mais tarde, quando os meninos entram. Não dá para, nessa faixa etária, com a situação do Brasil hoje, isso acontecer. Só para dar um dado, só 3,5% dos ingressantes na FUVEST, que é o exame de entrada para a USP, saíram do noturno. E o IDEB do ensino médio, que é uma nota de 0 a 10, que é dada para aferir a qualidade da educação, é 3,7. No sistema, que aqui no Brasil era de notas vermelhas, é nota vermelha, é nota de reprovação. Então, nós estamos reprovados no ensino médio. Temos muito mais jovens no ensino médio não aprendendo. Isso também é verdade para muitos países da América Latina. Na educação profissional, nós demos um show recentemente. Vencemos a World Skills. Vencemos a World Skills, mas sabemos, e o Banco Mundial está lançando hoje de manhã em Brasília, amanhã de manhã em São Paulo, um relatório sobre ensino técnico e profissional. Há uma baixíssima produtividade da mão de obra. Então, não é possível que o ensino profissional seja bom e a produtividade seja ruim. O que significa é que nós temos pouco menos de 14% dos jovens matriculados no ensino profissional. E houve uma proliferação de escolas técnicas federais, mas elas não estão conversando com o setor privado. Ao não conversarem com o setor privado, os currículos são irrelevantes ou pouco relevantes. O que funciona no Brasil é o Senai, porque o Senai parte do setor privado e consegue fazer educação profissional de bom nível. Não vou falar do investimento em educação, e vou falar um pouquinho da universidade. A proporção da população de 25 a 24 anos com nível universitário é de só 13% no Brasil. A média da OCDE é 39%.
O número de matrículas, é verdade, dobrou. E programas como o ProUni, que ninguém tem coragem de falar, ninguém, eu digo, do governo, é um grande programa de voucher. Né? O Brasil tem um programa de voucher para o ensino superior, né? Que chama-se ProUni. Muito bom o sistema. Não calcularam direito, deu problemas fiscais, com problema fiscal isso vai diminuir. E o FIES ampliaram de verdade o acesso. E 75% das vagas são para o setor privado. Como eu disse, é um quadro que mostra alguns avanços, mas há problemas persistentes. Como é que vamos falar de educação para o futuro se não resolvermos esses problemas? É possível, sim. Primeiro, nós temos que fazer um grande projeto, um grande pacto nacional, quiçá latino-americano, e eu sei que o CEAL tem planos nessa direção, de transformação da educação. E transformação não quer dizer fazer primeiro a agenda não concluída. Nós vamos ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A agenda não concluída de século XIX, nem XX, e a agenda do século XXI, que é usar a tecnologia e uma melhor formação dos professores como um alavancador da educação. Nós temos um problema gravíssimo no continente de professores mal formados. Se não mexermos na formação inicial dos professores, nós não vamos resolver isso. Mas nós temos que formar o professor para a personalização do processo de ensino, ou seja, para entender que cada criança aprende de uma maneira diferente e usar a tecnologia em que esses jovens já estão imersos. Eu fui secretária de Educação do Rio de Janeiro e vi como esses... Nós fizemos uma pesquisa, 75% dessas crianças, muitas delas de favela, já tem computador em casa. E 98% delas acessam diariamente a internet. Tudo isso para dizer que não dá para pensar, primeiro vamos alfabetizar direito, que precisamos mesmo fazer, e depois vamos entrar com a tecnologia. Nós vamos ter que lidar com as duas coisas ao mesmo tempo e usar aquilo que não fizemos ainda e os avanços que a tecnologia oferece juntos e formar um professor para isso. É possível? Sem dúvida é. Isso passa por muita coisa, inclusive descobrir maneiras de pular etapas. Eu só termino com uma frase que vai aquecer o debate. É essa historinha. Enquanto o navio estava afundando, o capitão falou: a primeira prioridade é salvar a tripulação. Em seguida, evitar qualquer inconveniente enquanto o navio continua a afundar. A terceira prioridade é reparar o navio. E, finalmente, a quarta prioridade, se o tempo permitir, é salvar os passageiros. É isso que estamos fazendo, muitas vezes, nos nossos países com educação. A primeira prioridade é salvar os professores, que são apresentados como vítimas e não como agentes transformadores. Nada desprofissionaliza mais alguém que ser vítima. Vamos consertar a infraestrutura e, se sobrar tempo, a gente vai pensar nas crianças e em como elas aprendem. Nós temos que mudar isso. E as nossas crianças não nasceram no século XIX. Nasceram no século XXI e vão continuar a transformar a América Latina depois de nós. Se eles não forem bem-sucedidos, se nós não formos bem-sucedidos, eles tampouco serão. Muito obrigada. Peço a Cláudia, então, que continue no palco para o debate e convido Eduardo Queiroz, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Guiomar Nano de Mello, do Conselho de Educação do Estado de São Paulo. Mauro Aguiar, do Colégio Bandeirantes. Convido Roberto Zamora, do Grupo Lafise. E para mediar este terceiro painel, moderar também Carlos Braga, por favor.
Boa tarde, meu nome é Carlos Primo Braga, eu sou professor do IMD na Suíça. É um prazer estar aqui, agradeço a Cial, ao Ingo, ao Roberto e todos os participantes a possibilidade de moderar esse painel. Mas depois de ouvir a Cláudia, eu estava pensando um pouco no que aconteceu uma vez com Danny Kaye, um comediante americano que uma vez participava numa conferência e antes dele o embaixador indiano fez um discurso magnífico. Então, quando ele veio, tomou o pódio, ele simplesmente falou: eu escrevi aquele discurso. Me pediram durante 5 minutos para introduzir o tema, mas, na realidade, eu acho que o meu papel é um pouco mantê-los acordados nesses próximos 5 minutos, o que é sempre um problema de tarde. Eu sempre me lembro um colega, Jagdish Bhagwat, professor em Colômbia, que estava dando aula, e um dos alunos dormiu. E ele pediu para o aluno sentado ao lado para acordá-lo. E o aluno falou: professor, você o colocou a dormir, você o acorde. Mas esse vai ser o papel do painel. Mas as questões que a gente vai discutir, partindo aqui das questões que a Cláudia já levantou com a gente, eu vou focar particularmente na questão da qualidade. Porque a América Latina, de uma maneira geral, teve um aumento de acesso à educação que é muito significativo. Só para lembrar que, por volta de 1960, o número médio de anos na América Latina e Caribe de educação da população era 4,3. E hoje está por volta de 10,2. Quer dizer, nós estamos chegando muito próximos à média da OCDE, que é por volta de 12. Então, em termos de quantidade, foi um avanço dramático. Mas, como a Cláudia apresentou com dados particularmente a respeito do Brasil, em termos da qualidade, isso ainda deixa muito a desejar. E a gente tem que lembrar que os professores, né, sejam eles agentes, sejam eles vítimas, o certo é que os professores no sistema educacional da América Latina representam cerca de 20% da força de trabalho qualificada de toda a América Latina. E eles representam também 7 milhões de professores ao redor do subcontinente, né? Cerca de uma proporção da força de trabalho da ordem de magnitude de 4%. Então, a gente tem que se perguntar: quem são esses professores? São eles bem qualificados? E todos nós sabemos que a resposta, tipicamente, é não. Na realidade, quem vai para a carreira acadêmica, e aqui eu estou falando ensino primário e secundário principalmente, se a gente comparar, esses profissionais recebem de 20% a 50% menos do que profissionais com uma formação equivalente em outras áreas do mercado de trabalho. Então, começa por aí. Claro que tem situações em termos de dias de trabalho, etc., que a gente pode discutir, mas esse é um ponto a se levar em conta. Além disso, se a gente perguntar como esses professores passam o tempo, um professor num país da OCDE, de uma maneira geral, 85% do tempo que ele passa na sala de aula, ele está ensinando. Os outros 15% administrando questões de disciplina e outras tarefas. No caso da América Latina, é por volta de 60%. No caso brasileiro, por volta de 65%. Mas em vários países, mais de 30% do tempo é utilizado para tratar de questões de disciplina ou questões burocráticas, ao invés de estar ensinando. Então, esse é o cenário que a gente trabalha, é um cenário de expansão da quantidade, uma qualidade que ainda é muito aquém do que desejaríamos e que, certamente, em termos do futuro, é uma questão fundamental que esse seja um investimento, como criar incentivos para atrair, treinar e criar, vamos dizer, oportunidades de desenvolvimento e motivação para
esse segmento da força de trabalho brasileira e da América Latina em geral, que eu diria que é fundamental se nós vamos ter um setor privado que possa utilizar a qualificação do trabalhador através do sistema educacional dos diferentes países. Porque também tem um aspecto que as pessoas não se dão conta, mas que é uma realidade que, particularmente, os empresários estão vivendo hoje em todo o mundo, não é apenas a América Latina, mas que o tipo de instrução, o tipo de qualificação que você precisa, muitas vezes há um mismatch hoje em termos do que as escolas estão oferecendo, né? E isso cria problemas sérios, e só para mencionar as diferenças, se você perguntar, bem, no século XXI, que áreas vão ser particularmente importantes para a criação de conhecimento, para a economia da informação avançar? Naturalmente, são áreas de ciência, engenharia, matemática, tecnologia, etc., o acrônimo em inglês é STEM, né? Se vocês se perguntarem, ok, como a América Latina se coloca em relação ao resto do mundo, no sistema universitário, em termos de pessoas formadas nessas áreas? Infelizmente, a resposta é que também não nos colocamos muito bem. Enquanto em países como Singapura ou a China, nós estamos falando de 40% a 50% dos graduados nessas áreas, num país como o Brasil, 11%. O México é um dos campeões na América Latina, mas é apenas 27%. A média mundial é 23%. Então, esses são os dilemas que a gente está enfrentando. Questão da qualidade, questão de como transformar esses professores realmente em motivadores de educação em todas as economias do continente e também como melhor responder às necessidades do setor privado em termos de formação. E essas são as questões que a gente vai estar discutindo aqui no painel. Nós vamos utilizar uma forma totalmente aleatória em termos das intervenções, mas vamos começar com a Niomar, simplesmente porque ela está mais próxima de mim. Niomar. Boa tarde, também fico muito contente de estar aqui, agradeço aos meus amigos do CEAL, e acho que é sintoma a gente ter uma mesa, um painel sobre educação, numa reunião de empresários de vários países. É um momento que nós estamos vivendo que mostra que a educação passou a fazer parte da agenda das sociedades, e os empresários, como formadores de opinião e tomadores de decisão, são uma interlocução muito importante nessa área. Então, eu, que sou uma educadora de 4 costados já, me sinto muito contente de estabelecer esse diálogo. E eu vou dedicar a minha fala apenas à questão dos professores, porque entendo eu, com a minha experiência, que se nós não resolvermos as questões dos professores, nós não sairemos do buraco, nem mesmo com tecnologia. O último relatório da OCDE sobre relação entre uso de tecnologia e desempenho no escolar mostra que os alunos que usam intensivamente a tecnologia da escola são os que vão pior. Isso é uma grande interrogação para a gente, que está todo o tempo pensando na tecnologia como uma solução, mas mostra também uma saída, porque os alunos que usam muito pouco também vão mal. Os alunos que vão melhor são aqueles que usam medianamente a tecnologia, e a explicação é porque provavelmente eles têm um professor do lado deles quando eles estão fazendo isso. Então, esse dado, para mim, ele é decisivo. O outro é o dado de pesquisas de 20 anos, nós não precisamos mais de pesquisa. Nós já sabemos que o único fator que está sob o controle da escola e do sistema, enfim, da sociedade, e que incide sobre o rendimento do aluno, é o professor. Nada mais, nem número de alunos, nem tecnologia, nem material, nem prédio escolar, nada. É professor, mas é professor inteiro. Cabeça, mão, bolso e coração. Porque não há uma solução para a questão
de mão de obra, e vocês lidam com mão de obra, sabem melhor até do que eu, que não seja uma solução que pegue todos esses aspectos. Pagar bem é importante, mas não é absolutamente suficiente. Salário não tem uma correlação muito positiva. Educar o professor acima de um determinado grau é perda de tempo. Toda pesquisa mostra que mestrado, doutorado não influencia na sala de aula. Educação básica. Não estou falando da superior. Quer dizer, o professor é um operário da educação. E muita gente fica com raiva ou tem vergonha de falar isso. Eu não tenho. Eu acho que o professor é um profissional trabalhador da educação. Ele não faz pesquisa, ele não é um grande intelectual, ele não é um grande formador. Ele precisa de estrutura, de organização e de escola e ambiente organizado. Então, é muito importante que a gente pense nisso, porque a gente está sempre dizendo, não, mas o professor tem pós-graduação. Não adianta nada. Está cheio de dado desse nos Estados Unidos. O Hanushek já fez 10 pesquisas sobre isso. Precisamos fazer mais. Embora tem muito ainda secretário da educação que sonha em ter um curso de pós-graduação para os professores dele, porque a gente vive com o mito da universidade, e a gente pensa que o doutorado é a única coisa que conta, etc. A segunda coisa que eu acho que é importante é a carreira. Não há país na América Latina que tenha conseguido superar os obstáculos políticos para ter uma carreira que premia o mérito na América Latina. Enquanto a gente tiver uma carreira em escalafão, como vocês dizem em espanhol, ou em camadas, não é? Hierárquica, onde o indivíduo ganha mais por tempo de serviço do que por produtividade, nós não teremos meios de estimular aqueles que trabalham e que são mais capazes. Toda vez que se diz de relacionar o desempenho do professor com o desempenho dos alunos, é um teleléu, quer dizer, cai a cabeça, o secretário cai, o governador chama, o sindicato faz greve. Quer dizer, como é que nós vamos enfrentar este presente para que no futuro a gente possa ter esses professores mais eficientes no seu modo de ser? Imagine os senhores dirigir uma empresa onde o fato do indivíduo estar sentado lá por mais tempo é o que define o salário dele. Assim é a educação, de um modo geral. E a terceira coisa é a educação do educador, do professor, né? Quer dizer, e eu gostaria de lembrar que não existem, talvez, 2 países mais diferentes no mundo do que Finlândia e China. O que eles têm em comum, além deles serem top de linha nos testes da OCDE? O valor do professor, mas não o valor como nós falamos, de valorização. Porque no Brasil a gente tem valorização do professor. Vejam só, nós não temos valorização do empresário, não temos valorização do engenheiro. Por que a gente tem que falar tanto em valorização do professor? Porque, na verdade, nós não valorizamos o professor. Essa é a verdade. Mas, fora isto, quer dizer, o que tem a China e a Finlândia? Primeiro, o fato de que o professor tem um valor real. Na China, o único que não precisava baixar a cabeça para o imperador sempre foi o mestre. E isso é uma tradição milenar. Cultura, tá bom, nós não temos. Finlândia não tem esse problema da cultura, mas o que tem a cultura? Professor é o profissional mais bem pago. Num país que a classe média é achatada, quer dizer, não tem grandes diferenças de renda como nós, isso pode não significar muito, mas significa bastante do ponto de vista de prestígio. E a segunda coisa que os 2 países têm em comum são lugares onde os professores conversam uns com os outros, ensinam um para o outro e têm tempo de ficar na escola ensinando, discutindo sobre o que eles estão fazendo, em vez de fazer capacitação fora. Porque tem até um conto, e depois eu gostaria de retomar isso, mas eu não quero me esticar, que diz o seguinte sobre o professor, que um professor morreu e foi para o céu. E São Pedro foi mostrar para ele o céu e falou assim, bom, aqui era um lugar lindo, cheio de casas bonitas, isso aqui é o lugar dos engenheiros. O professor falou, tá bom. Foi para outro lugar também muito bonito, era o lugar dos médicos. E a professora pensando, quando será que é o lugar dos professores? Aí, finalmente, chegou num outro lugar também muito bonito, mas estava vazio. E ela perguntou, mas aqui é o lugar dos professores, mas não tem ninguém? Ele disse, não, tem um monte, mas hoje estão fazendo uma capacitação no inferno. Eu acho que isso define bem o que a gente tem feito com capacitação. É o que mais consome de dinheiro depois de folha de pagamento, hein? Nas secretarias. Tá certo, Cláudia? Você que conhece bem as finanças, é o que mais consome dinheiro e é o que menos dá resultado. Por quê? Porque, em vez de fazer como a China e a Finlândia fazem, pôr os professores juntos e pôr alguém dirigindo na escola para ver o que eles estão fazendo,
a gente gosta de fazer turismo e levar o professor para fora. Está mudando, mas devagar. Então, nesses aspectos, se a gente não enfrentar, e o mais difícil deles é o sindical, eu não tenho dúvida, a Cláudia Costin que o diga, não é, Cláudia? E nós precisamos, a educação precisa do apoio firme da sociedade em geral, da qual os senhores são um segmento muito importante para a gente enfrentar este problema político, porque até agora, neste país, perdemos a batalha para os sindicatos. Estamos perdendo. Concorda, Cláudia? Muito bem, Guiomar. A gente vai retomar esses temas depois, e particularmente essa questão aí dos sindicatos, né? Porque um dos aspectos também que, de uma maneira geral, na América Latina, nós não temos uma tradição, é a questão do monitoramento da qualidade dos professores. E você tentar fazer qualquer coisa nessa área, geralmente enfrenta uma oposição muito grande dos sindicatos. Bem, nós falamos muito sobre o Brasil, vamos aproveitar agora e escutar um pouco sobre uma outra parte da América Latina, América Central. Roberto Zamora, como a sua experiência, o que você vê de similar, diferente, o que você poderia partilhar aí com a gente? Bueno, primero, muchas gracias por estar aquí. Yo creo, soy un empresario en el mundo de las finanzas. Muchas veces dicen que los banqueros y no tenemos que ver mucho en la sensibilidad y la educación. Pero realmente después de 30 años de andar en las reuniones del BID, del Banco Mundial, y seguir todo lo que decía Claudia en su presentación, y ver que los objetivos del milenio se avanzó, pero no se cumplieron. Entonces se tuvo que patear la pelotita de fútbol otra vez, 15 años más, donde los que lo hicieron en el 2000 para el 2015 ya no están. Y ahora los que lo empujaron para el 2030 tampoco probablemente vamos a estar. Entonces es una cosa de nunca acabar. Y decía yo cómo nosotros, y si analizamos el mundo de todas las actividades de los negocios, la medicina siempre hay una alianza público-privado, siempre el sector privado está metido en la ciencia, la tecnología, pero la educación es algo que como un tabú se ha quedado en manos del gobierno. Y nosotros pensamos de que la educación no debería ser responsabilidad del gobierno. El sector privado deberíamos de tener una verdadera alianza público-privado con los gobiernos y participar activamente. Y por lo tanto, decidimos como sector privado, como banqueros, decir, vamos a meternos en el tema de la educación. Y se creó y creamos una fundación con el objetivo de ver si le podemos dar una computadora a cada niño en Nicaragua. Y ahí fue avanzando a llegar a, son 500,000 niños. Entonces estamos hablando que con $100 millones se le podría dar una computadora o una tableta a cada niño y realmente ver los cambios significativos que eso podría tener. Porque esta fundación, o esta idea, o este concepto que se lo presentamos al gobierno, dijo, nos encanta la idea, pero no tenemos los recursos para hacerlo. Creo que como sector privado, invertimos nosotros en diferentes áreas millones de dólares, en diferentes causas. Si nosotros sumáramos lo que en esta mesa o en este salón los empresarios invertimos en el tema de educación en diferentes actividades, serían varios cientos de millones de dólares al año. Ahora, las ideas que tenía con Ingo y presentar aquí normalmente en CEALES, cómo tenemos una idea única que podamos hacer lo mismo en todos los países para medir esos impactos. Y Ingo tuvo la sorpresa para mí de llamarme un día y me dice, quiero que vayas a representarme a la inauguración del nuevo secretario de la OEA, que nos dieron un espacio ahí y tú hablas, ¿y qué hablo? Entonces hablé de dos temas y le decía yo al secretario de la OEA, al nuevo secretario, mire secretario, siempre se dice que la OEA no funciona, lo vimos en la mañana en unas preguntas muy directas, pobre representante de la OEA, pues le metieron un golpe al hígado, diría yo, no, pero se quedó medio movido. Pero realmente sí, no funciona. Pero ¿por qué no buscamos algo de que usted siendo un uruguayo, siendo nuevo,
busca donde vamos a tener probablemente consenso todos los 34 miembros. Y eso es a través de la educación. Y usted es uruguayo y por casualidad no es que tiene la suerte de que participó con el presidente Tabaré Vázquez en el proyecto Una computadora por niño, y hoy Uruguay es el único país en el mundo que tiene una computadora por niño en primaria y en secundaria. Nuestra lucha en los países de Latinoamérica es básicamente cómo llegar al 6º grado. ¿Cómo llegamos al 6º grado? ¿Por qué? Porque la deserción escolar empieza en el 2º grado, en el 3er grado, y entonces, pues si nosotros unimos, y le decía yo al secretario, usted puede tener algo en común, porque nunca los países ALBA y los no ALBA se van a poner de acuerdo. Si el no ALBA dice blanco, el ALBA va a decir negro. Entonces, pues, esto puede ser catalizador. Pero para hacer esto, es interesante. Hoy en Nicaragua hay ya 45,000 niños beneficiados. Todo sector privado. El gobierno, el único apoyo que da es el que los maestros puedan ir a la capacitación. Pero han habido unos cambios sumamente espectaculares. En todos los colegios entra el internet, en todos los colegios se capacitan los maestros, en todos los colegios hay seguimiento, y entonces ya está siendo un modelo. Ahorita, el día de hoy, está una misión del BID haciendo una evaluación de los impactos que está teniendo esto en el país. Entonces yo iría y le decía, o le podría recomendar a Claudia, de que en muchos países, ella tiene razón, todas las estadísticas, todo lo que mencionó es maravilloso, pero el componente del sector privado es algo de que deberíamos de buscar cómo trabajar mucho más organizadamente los recursos que se desperdician a través del sector público. Vamos a llegar al 2030 y no vamos a lograr los objetivos ya no del supermilenio, ¿no? 30 años, y van a venir otros y van a seguir con ese mensaje. Entonces, yo pienso de que nosotros, sector privado, tenemos un rol demasiado importante que jugar. Nosotros estamos viendo en todas las actividades en las que probablemente estamos, si estamos en la agroindustria, que muchos países tenemos que ver en la agroindustria, el gap se está haciendo cada vez más grande, cada vez tenemos tecnología más moderna en tractores, en maquinaria, en equipos, y los campesinos siguen siendo lo mismo, y tenemos equipos de 200, 300, 400 mil dólares que los maneja gente que no tiene ni idea, ¿verdad?, que lo está manejando. Entonces eso causa unos trastornos porque pues, nos hacen no invertir en tecnología, en nuevos equipos. ¿Por qué? Porque se lo vas a dar a una persona de cero conocimiento y que te lo va a destruir. Entonces, pues hay un círculo vicioso que se tiene que romper. Entonces, nosotros creemos, y aquí estimulamos al CEAL, que ya ha sacado 2 comunicados en esto, de que unamos esfuerzos con los organismos como el Banco Mundial, que juega un rol sumamente importante. O sea, el Banco Mundial y el BID en la región de Centroamérica, que es la que nosotros estamos más influenciando, juega un rol determinante hacia dónde se van esos recursos, cómo se utilizan los recursos. Pero hoy hay niños que le digo, y tenemos un eslogan en la fundación que dice, detrás de cada niño hay un genio escondido, ayúdanos a descubrirlo. Y lo que nosotros en experiencia propia hemos logrado captar de ese eslogan es impresionante. Hemos visto muchachos que realmente son outstanding, hemos hecho unas transformaciones, hemos saturado zonas del país que realmente han cambiado. Entonces sí creo que nosotros tenemos un rol maravilloso, podemos compartir experiencia. No solo, es muy interesante. En este proyecto de una computadora por niño, ahora ha llegado a Nicaragua a verlo el ministro de Educación de Ruanda, un país que estuvo devastado por un genocidio, donde ahora están tratando de decir nuestro caudal, nuestro futuro depende en la educación, y están dándole computadora a todos los niños. ¿Cómo es este modelo de alianza público-privado donde el sector privado juega un rol importante? Está llegando gente de Gabón, gente de Guatemala, de Ecuador, porque realmente sí está funcionando. Entonces, creo que son experiencias que podemos compartir y que nos puede beneficiar, porque si nosotros, nuestro futuro depende de la educación. Si realmente queremos hacer un cambio en todo lo que hablamos en la mañana, en todos estos temas políticos, pasa por la educación. Si realmente queremos crecer, pasa por la educación. Si queremos educar la salud, pasa por la educación. Así que pues esa es nuestra contribución de lo que estamos haciendo. Hoy en Centroamérica hay más de 120,000 computadoras ya en manos de niños en un proyecto de 1 a 1. Muito bem, Roberto, muito interessante.
E dois aspectos para a gente refletir e continuar aí na conversa. Uma questão do setor privado na educação, e isso, em um momento, o Mauro pode explorar em mais detalhe a experiência dele aqui no Brasil, mas também a questão do uso de novas tecnologias, né? Eu sempre me lembro, nos anos 90, início da revolução da internet, nós tínhamos, na época eu estava no Banco Mundial, eu era o senior manager na área de tecnologia de informação, tinha criado um programa chamado InfoDev, que eu era o manager, e nós tentávamos introduzir, isso é bem início, né, da revolução de internet, educação à distância em escolas piloto ao redor do mundo, em condições muito difíceis. Então, um exemplo foi um projeto, era um projeto de uma outra área do Banco Mundial, mas que eu acompanhei de perto, um projeto do programa World Links, uma escola em Uganda, no meio do nada. O objetivo era ensinar o professor, dar acesso ao professor à internet. Não havia conexão à eletricidade, então utilizamos energia solar e botamos lá um disco de satélite e começamos o programa. E teve uma grande discussão, isso vai funcionar, não vai funcionar? É a questão de introdução de novas tecnologias. A grande preocupação era se o professor iria realmente se interessar em utilizar o material para, então, ensinar os alunos. Bem, o programa iniciou e falhou por uma coisa que ninguém tinha pensado: os macacos. Os macacos adoravam o disco de satélite e vinham e brincavam com ele. Você perdia a conexão com o satélite, tinha que interromper a transmissão. Aí o manager do projeto teve uma ideia brilhante, botou uma jaula em cima do disco. Os macacos não tinham acesso. Os macacos ficaram realmente irritados. Eles subiam, em inglês, they got pissed. E o que eles faziam era exatamente isso. Eles da jaula no disco de satélite. Tivemos corrosão, tivemos que acabar o projeto. O único ponto que eu estou tentando fazer é o seguinte: quando você introduz novas tecnologias, é realmente uma caixa de surpresa, né? Então, essa experiência na América Central, na Nicarágua em particular, é muito interessante também para estudar o impacto e ver, por exemplo, o tipo de resultados que a Guiomar estava mencionando, como é que isso está impactando, né, a qualidade de ensino dos alunos. Mas, voltando à questão do setor privado, Mauro, qual que é a sua experiência? Eu gostaria de pedir o gráfico, né? Esse gráfico. Eu vou falar mais do setor público, da educação brasileira, porque a educação privada representa aí 10% um pouco mais no ensino médio, talvez uns 16% dos estudantes. E não, por si só não irá resolver o problema do Brasil e nem os problemas da América Latina. O que vemos nesse gráfico é um crescimento da produtividade brasileira entre 1965 e 1980 espantoso, extraordinário. E depois estagnou. Comparando com a Coreia, ela também sai de uma produtividade baixa, vai crescendo, empata com a brasileira e dispara. Com a relação com a educação, os coreanos sempre tiveram uma grande preocupação cultural com a educação. E educação básica, diferente de nós latino-americanos, que damos uma preferência, uma prioridade para a educação superior, desqualificando, de certa forma, e até reduzindo recursos por aluno, né, o valor pago por aluno na escola básica brasileira, comparativamente com o que se paga por aluno numa universidade federal brasileira, ou na Universidade de São Paulo, ou na Unicamp, Universidade de Campinas, é chocante, né? Muito bem, os coreanos foram num processo educacional que a cada 10 anos eles ganhavam 2 anos de escolaridade. E o resultado é que, com uma educação muito eficiente, eles dispararam na produtividade, alcançando hoje
uma produtividade da ordem de 45 mil dólares por trabalhador ano, enquanto que o Brasil ficou estacionado ainda em 1980 com 20 mil dólares por trabalhador ano. A pergunta, né, que esse é um trabalho de um grande economista brasileiro que se dedica à educação, Naércio Menezes, a pergunta que eu li nesse trabalho do Naércio foi: mas, puxa vida, a partir de 1980, o Brasil fez uma revolução coreana na educação. Sim, nós passamos a ganhar em cada década 2 anos de escolaridade. E por que nossa produtividade não cresceu? Possivelmente a resposta está na grande ineficiência da nossa educação básica, que foi mencionada tanto pela Cláudia quanto pela Guiomar. Eu queria agradecer muito ao CEAL de me dar essa oportunidade, né, a segunda vez que eu falo na Assembleia do CEAL, e ao INGO, que colocou essa fala de educação, esse fórum de educação, num bom horário, né? A última vez que eu falei foi no México. Nós fomos colocados no último evento do CEAL. Todo mundo já de mala, preparando para sair, fechando conta de hotel. Aí eu e a Guiomar fomos para a Índia com o CEAL, né, representando o CEAL na Índia, num evento empresarial, como esse aqui. E foi muito interessante porque o nosso evento foi assim como hoje, né? Bem colocado, num momento importante, no início, ninguém estava de mala, a plateia repleta, muito interessada. Aí até eu fiz esse desafio ao Ingo. Ingo, próxima vez que você fizer um evento de educação, por favor, ponha numa boa posição. Queria agradecer muito o Ingo, porque ele teve um comportamento que representa a prioridade que os países do Oriente dão à educação comparativamente aos nossos países aqui da América Latina. A verdade é que a educação básica, a Guiomar colocou muito bem, ela tem um seríssimo problema de formação de professores no Brasil e acredito que na América Latina também. A Cláudia tem muito conhecimento disso, a posição dela no Banco Mundial. A questão da tecnologia. Não adianta a tecnologia, e eu falo com bastante conhecimento, porque o meu colégio é considerado o colégio mais de ponta nesse país, e talvez realmente nós temos uma posição internacional no uso de tecnologia aplicada à educação. Mas o principal é formar o professor para poder trabalhar com a tecnologia. Porque a tecnologia implica, o que ela permite de vantagem para a educação é você mudar a forma de ensinar. Pela primeira vez, aquele ideal de você educar de acordo com a demanda do aluno, com aquela necessidade do aluno, porque as pessoas aprendem de maneira diferente, pela primeira vez a tecnologia está permitindo isso em grandes grupos, né? Mesmo dentro da escola privada, onde você tem 30, 35, 40 alunos numa sala de aula, é possível, através da tecnologia, o professor identificar diferentes falhas, diferentes problemas. Agora, tem que ser um professor muito preparado. Fisicamente, a escola tem que mudar de posição, não pode ser aquela formação industrial, carteira atrás de carteira. Tem que ser grupos, tem que dar protagonismo ao aluno no aprendizado, e aí o professor fica muito mais como um coach, realmente como um treinador, a posição do professor. Ele não é o dono do conhecimento, ele não está ali na frente só despejando informações, né? Porque realmente aí o professor se obsoletou completamente, porque mesmo, como a Cláudia falou, na experiência dela na Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, 95% dos meninos e das meninas da favela têm acesso à informação, tem computador, acessa no Google, dá um Google e consegue a informação, muitas vezes até com maior precisão, maior velocidade e maior atualização do que o professor. Então, não é uma questão, o conteúdo realmente perdeu muito da importância. Como muito bem colocou a Cláudia, o nosso desafio na América Latina é que nós ainda estamos no século XIX, início do século XX, e nós temos que pular para o século XXI, que é exatamente essa educação, com tecnologia, com outra arrumação física da sala de aula, com outro papel do professor. Temos que fazer isso simultaneamente. Caso contrário, o que ocorrerá é o que vocês estão vendo no gráfico.
é um país que fez uma revolução educacional, o Brasil fez, realmente, as crianças estão na escola, mas isso não reflete na produtividade para o trabalhador, que é baixíssima. Muito bem, Mauro. E, naturalmente, o exemplo da Coreia é muito interessante, mas é bom a gente lembrar que esse exemplo e essa aceleração aí de produtividade, a continuidade de investimento em educação, requer uma estratégia sustentável a longo prazo. E, na realidade, nos anos 60 ainda havia muito debate. O que a Coreia deveria fazer? Eu me lembro de uma conferência em Yale, onde 2 professores estavam debatendo exatamente questão de desenvolvimento econômico. Um era John Robinson, a economista inglesa, e o outro Gustav Reines. E eles não conseguiam concordar em nada, até que alguém da audiência ficou um pouco incomodado e perguntou, mas vocês poderiam dar o exemplo de um país que vocês citariam como um exemplo de boa estratégia de desenvolvimento? E ambos responderam Coreia. Todo mundo ficou finalmente aliviado, que eles concordavam em alguma coisa, até que eles se deram conta que a John Robinson estava falando da Coreia do Norte e o Gustav Reines da Coreia do Sul. Naturalmente, esse debate não existe mais, né? Mas você precisa de uma estratégia de longo prazo. E para falar de estratégia de longo prazo, ninguém melhor que a Cláudia. Então, eu vou aproveitar que a conversa está ficando quente, eu super tentada a interromper as pessoas, acrescentar coisas. Eu vou começar pelo que a Guiomar falou e agora o Mauro completou, que é a questão da formação de professores. É fácil falar em formação de professores, mas a discussão é no que precisamos formar os professores e o que a Finlândia e a Coreia fizeram em comum na formação de professores. Eu só preciso corrigir um dadozinho sobre a Finlândia. A Finlândia paga para professores 20% abaixo do que profissionais de mesma formação. Então, não é a questão salarial lá, que é a valorização do professor. Eles aumentaram, chegou um momento que a educação estava razoável na Finlândia, mas eles queriam dar um salto. Eles já tinham uma sociedade coesa, já tinham tudo, mas a educação não estava no ponto que eles queriam. E a grande transformação da educação na Finlândia foi, paradoxalmente, aumentar o rigor na seleção de professores. Então, eles passaram a fazer exames muito mais rigorosos e compraram uma briga com a universidade, porque a universidade formava professores, como forma no Brasil e como forma, aliás, na maior parte dos países da América Latina, formava com um curso básico de humanidades, sociologia da educação, filosofia da educação, história da educação e assim por diante. Não formava, aliás, a Guiomar que me trouxe essa palavra, um ofício. Ser professor é como ser médico, é uma profissão, tem que ser ensino técnico profissionalizante. Antigamente, no Brasil, nós tínhamos a escola normal. E a escola normal era um ensino técnico profissionalizante. Era uma coisa, você formava como alfabetiza a criança. Quando foi criada a tarefa de formar professores, passou para a universidade fez o que sabia fazer. Departamento de filosofia, manda um professor, o que acabou de entrar, porque vai dar filosofia aplicada, então filosofia da educação. Departamento de sociologia, manda um. E o que acaba acontecendo? Esse fulano, imagine um médico formado em história da medicina, filosofia da medicina, sociologia da medicina e assim por diante, e põe um paciente na frente dele. É isso que nós fazemos com a educação. A gente dá uma série de fundamentos, mas não ensina a ensinar. Nós não damos mais didática de matemática. Como é que ensina matemática? Como é que ensina uma criança com deficiência incluída na sala de aula normal? Como é que prepara para a educação infantil, que depois o Eduardo é o craque aqui? Como é que você prepara professor? Não, porque a universidade não acha isso suficientemente nobre. Será que nós vamos ter que voltar para o ensino médio formar professores? Ou nós vamos ter institutos superiores de educação ou áreas especializadas, como o Teachers College na Colômbia? A lei não permitem que se faça. A formação de professores é preparar para uma profissão. Pessoas que querem ser professores,
Não porque o salário é muito superior aos outros, aliás, também não é na Finlândia, na Coreia, é porque o professor é valorizado. Segundo comentário rápido é a questão do setor, qual o papel do setor privado. Eu acho que aí o Brasil tem uma lição para dar para alguns países. Eu acompanhei, quando foi criado o Todos pela Educação, um movimento da sociedade civil, apoiado, financiado por alguns empresários, para demandar qualidade. Não basta que a criança esteja na escola, ela tem que estar na escola aprendendo. Quando alguns falaram aqui do poder dos sindicatos, que não é só no Brasil, é no mundo inteiro, é uma força de trabalho bastante capilarizada, sindicalizada, no setor público, naturalmente, e com um poder de pressão muito grande. Quem é a voz das crianças? Muitas vezes os pais têm baixa escolaridade, então não tem voz. A criança não tem voz, os pais não têm voz. Então, Todos pela Educação foi um movimento que quis ser a voz das crianças. O que as crianças precisam para construir o futuro delas? Aprender, e aprender bem. Então, elas precisam, por um lado, prefeitos que apoiem com políticas educacionais adequadas, centradas no que mais interessa, que não é construir piscina nas escolas. Não interessa sequer, e eu gosto de que as quadras sejam cobertas, que tenha quadras cobertas. O que mais interessa foi o que a Guiomar falou, é ter um bom professor. E um bom professor não quer dizer, como foi bem dito, um professor com mestrado e doutorado, é um professor formado para a profissão de mestre. Hoje é o dia do professor. Ele tem que ser formado para ser mestre. E ele tem que gostar, e tem que selecionar bem os professores, porque a gente não só prepara errado, como pega essas mesmas universidades que prepararam mal e pedem para elas fazerem processos seletivos com exame em que cai uma pergunta sobre qual a diferença entre Vygotsky e Piaget. Ninguém dá aula prática como parte do processo seletivo. Ora, na universidade há aula prática. Então, só para mostrar que há muito o que fazer. O setor privado também pode ser parceiro da educação, também pode, mas o mais importante é o trabalho de advocacy para que não se pense só em colocar as crianças nas escolas, mas escolas com qualidade. E não esqueçam que as escolas dos filhos de vocês na América Latina, os professores vêm dos mesmos centros de formação das outras, e que o Brasil, a Argentina, a Colômbia, quando a gente estratifica por classe social, nós somos os piores no setor privado, também em educação. Nós precisamos mudar o conjunto, o sistema. Muito bem. Eu sei que a Guiomar quer falar algo, mas isso vai colocar aí um peso muito grande no Eduardo para ser rápido. Eu queria agradecer ao CEAL pelo convite, mas você vê que eles estão acelerando a minha fala, e a minha fala eu falo da primeira infância. Primeira infância é a fase que vai da gestação aos 6 anos de idade, né? E que a ciência, a neurociência, a economia, a educação, a psicologia, a psiquiatria, pode colocar a ciência que vocês quiserem, elas têm mostrado nos últimos 20 anos que é a fase mais importante da formação do indivíduo. E não por acaso eu sou o último a falar, né? A gente sempre é deixado por último. Quando vocês vão criar a empresa de vocês ou o banco de vocês, eu duvido que vocês deixam por último. Você vai construir uma fábrica, você vai pensar na base da fábrica por último, né? E aqui a gente faz isso. A gente está falando dos professores, a gente está falando da universidade, e até o professor Carlos pediu para eu acelerar a minha fala. Então, é importante vocês terem a ciência, né, que a gente não está prestando atenção na base de tudo. Eu duvido que a grande maioria de vocês aqui tem filhos. Intuitivamente a gente sabe disso. Agora, a grande maioria da população na Nicarágua, pode colocar o país que for na América Latina ou até vários países do mundo. As pessoas, de maneira geral, não sabem da importância dessa fase da vida. Eu vou
como o Mauro teve direito, eu queria pedir para colocar um vídeo, porque é um vídeo de 3 minutos e 40 segundos. Depois a Guiomar pega a palavra, porque tem os maiores especialistas do mundo falando sobre a importância do tema. E aí eu passo a bola para vocês. Mas muito pouco. E são os menos valorizados e os que ganham menos de todos. De todos. Professor Einstein, if you had just one question about the universe, what would that be? Is the universe friendly? E aí, então, eu peguei ele no colo e comecei, nossa, então, oi, finalmente, né, fomos apresentados. Você que estava aí dentro, eu que estava aqui fora. Naquele minuto, eu falei, nossa, quanta coisa eu tenho a aprender com você. I had 35 years without children. It was everything about myself I had to change. She thinks she's just as big as her big sister, but she's definitely not a princess, huh? Every second, the brain is making between 700 and 1,000 new connections. Up until about 6 months of age, babies are citizens of the world. They can hear the distinctions in every single language. The first few years is very much like building the frame of a house. So you're constructing the framework upon which everything else will develop. Acho que a partir do momento que abriu o olho, já tá sentindo desde da barriga mesmo, que já vai chutando. Vai, meu, esse espaço aqui tá ficando pequeno, cara. Those babies in the first 5 years are ultimately plastic to whatever experiences come in. Instead of thinking of them as being blank slates or living in a blooming, buzzing confusion, really, we're now realizing that they're the best scientists and the best learners that we know of in the universe. It doesn't come ready-made, it comes ready to learn. Babies, infants do not learn from video, they don't learn from TV, they learn from real-life interaction with people. The mother, this whole notion of the human capital invested in the child, the greatest part of which is the mother's, that love is an important part of the economy. One of our friends asked my wife, what do you feed this son of yours that he's growing so healthy and so beautiful so quickly? And we both responded, we just love him, and God takes care of the rest. When kids don't get that, what happens is that they feel they don't have any mastery over the world, that they may feel stressed. That kind of neglect can seriously impact brain development and behavioral development later. Children are recognizing novelty in the most mundane things. We know that the early childhood programs substantially reduce the incarceration, they reduce the crime, they actually give these children the kind of control over their own lives. Well, you can't do that with a brain. You can't kind of tear it down. You can't start over, so you have to work with what's been built in the beginning. Yes, it costs money, but the cost in the first 5 years is a lot less than the cost of treating problems later. If you get the child, you get the man. Raising children is not a science, it's an art. What I like to tell them it's not those toys. Don't worry about having those little technologies and being able to afford those things. It's you. You're the most important thing in that child's life. It's that connection that you build between you and your child that means all the difference in the world. Just for the record, eu comecei a aplaudir. Terminou? Você quer ainda falar mais algo? Não, só colocar que realmente, como todos os especialistas do mundo falam, é a base de tudo. E a gente vai enxugar gelo na educação do Fundamental 1 até a universidade, se a gente realmente não trabalhar com essas famílias, essas crianças e as pessoas que trabalham com essas crianças. São os professores, cuidadores, e é isso. Muito obrigado. Muito bem. Guiomar, eu sei que você quer falar alguma coisa, mas eu vou pedir para todos vocês, já que nós estamos chegando ao final aqui do painel, pensar as 2 ou 3 coisas que, se vocês tivessem uma varinha de condão com relação à educação na América Latina, vocês colocariam o foco em termos de transformação. Mas vamos começar com a Guiomar. Eu não tenho dúvida, eu colocaria o foco em fazer uma revisão radical da formação de professores.
e em parceria público-privada. Vejam, em vários países da América Latina acontece isso, no Brasil isto é um fato muito importante. 90% dos nossos professores são formados nas universidades privadas. Porque a universidade pública brasileira sempre achou que formar professor é uma coisa pouco nobre. Formar professor de educação infantil, então, nem se diga, porque para formar professor de educação infantil precisa ter uma pós-graduação sobre o que quer dizer experiência em Batkin. E não necessariamente como é que você acarinha uma criança e presta atenção nela quando você está trocando a fralda, porque isso não é coisa de universidade pensar, certo? Então, eu faria, o Brasil precisa de uma revisão, mas de uma revisão urgente. Eu faço um apelo para vocês. Se nós não mudarmos o modo como os professores são educados nas suas escolas, vejam só, o professor sai do ensino médio público, que é ruim. Ele sai sem saber história do Brasil, matemática, língua portuguesa, geografia e ciências. Ele sai dessa escola pública de má qualidade, ele não consegue entrar nas nossas universidades públicas, porque elas são altamente seletivas. Então, ele paga do bolso dele para fazer uma faculdade à noite. Quando eu, na Inglaterra, dava palestra sobre o sistema educacional brasileiro, eu dizia que a gente formava professor de pré-escola à noite, as pessoas achavam que eu estava brincando. Porque os ingleses não têm muito esse senso de humor assim, humor negro, né? Porque no nosso caso é humor negro. Eles diziam, mas como forma professor de educação infantil à noite? Onde é que eles fazem estágio? Nós não fazemos estágio. O nosso professor é capaz de passar 4 anos, 3 anos fazendo faculdade para se formar para professor, e ele não faz estágio. Ele vai na escola de ensino fundamental e médio, a diretora assina, porque a diretora quer se livrar dele, porque ela está até aqui de coisa para fazer, e ela não tem tempo de dedicar para esse professor aprendiz, e ele assina e devolve. Então, nós somos um professor sem nunca ter entrado na sala de aula. Quer dizer, eu já pensei em várias coisas possíveis de fazer, mas é urgente fazer essa parceria com o setor privado da educação e pensar num ProUni ou em alguma coisa desse tipo que sirva aos nossos professores e que prepare os nossos professores para fazer o que eles têm que fazer como se eles fossem médicos, com residência na escola, trabalhando de dia, estudando de dia, com bolsa. Vai ser caro. Vai ser muito caro formar bons professores desse jeito, porque é pobre que vai ser professor. O pior aluno do Enem e o aluno mais pobre, mulher e mal preparado. É esse que vai, não tem outro. Eu não tenho varinha mágica, a gente não pode mudar. Então, é com ele que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que pôr ele estudando de dia, com uma bolsa de manutenção, aprendendo tudo que ele não aprendeu na educação básica e aprendendo a ensinar. Aprender a ensinar é difícil. Antigamente era fácil, era meia dúzia de crianças da elite que iam para a escola. Hoje, vai de tudo, com gravidez precoce, droga, crack, rico, pobre, está tudo na escola. E o professor enfrenta uma realidade perversa todo dia. Hoje é o dia dele mesmo, a gente deveria até fazer uma homenagem, né? Eu, com professores, tenho um caso de amor e ódio, porque, de um lado, eu sei que eles fazem parte do problema, mas, do outro, eu sei que a solução não existe sem eles. Então, não tem outro jeito. Quer dizer, nós teríamos que fazer alguma coisa. É difícil, não tem charme. Com todo respeito, quer dizer, eu acho ótimo dar um computador por aluno, mas se há 20 anos, quando nós, primeira vez, pensamos em dar um computador por aluno, a gente tivesse dado um computador para cada professor, nós talvez tivéssemos feito a mudança mais rápido. Porque o aluno tem o computador, se o professor não tiver, o computador não entra na sala de aula. Muito bem. É esse aí. Cláudia. Eu pensei nos meus 2 pontos, elenquei 17, estou reduzindo de novo. Mas eu acho que se eu fosse pensar em 2 coisas, eu ia falar de, primeiro, mexer na formação inicial do professor, ou seja, na formação que ele faz antes de virar professor, e formar para o processo, formação profissionalizante na universidade para prepará-lo como professor, inclusive, eu falei isso, para a educação infantil. No caso do Rio de Janeiro, quando eu fui secretária de Educação aqui por 5 anos e meio, a gente criou o cargo de professor de Educação Infantil, pensando na especificidade do trabalho deles.
inclusive com uma formação posterior ao processo seletivo, um processo seletivo que teve prova prática e que depois teve uma formação mais prática ainda, discutindo o que é esse papel e aperfeiçoando. A segunda coisa é formar para a autonomia. Por que não há tantos empreendedores na América Latina como a gente gostaria? Porque nós formamos para a dependência. Eu acho que já que é dia do professor, eu vou pensar alguém que eu admiro demais, que vem de muito tempo atrás, que é a Maria Montessori. E uma das coisas mais bonitas do método montessoriano é que eles formam na pré-escola, não é só para a autonomia, ensinar a criança, e aí vem com o que se discute hoje das competências socioemocionais, é preparar um ser humano que não vai ser dependente, que vai ser sempre protagonista, como disse o Mauro, do seu processo de aprendizagem e da sua vida futura. Com isso, a gente consegue construir um caminho muito melhor, muito mais adequado para a educação. Eduardo, 31 segundos. Eu acho que, em comum, todos os países que estão na liderança, em qualquer índice que vocês olharem na educação no mundo, eles dão uma atenção especial e fundamental para a fase que vai da gestação aos 6 anos. Isso inclui o olhar para a família, vocês que são empresários, isso inclui a licença maternidade, a licença paternidade. Eles pararam de olhar como custo e olharam como investimento, então uma aliança aí com o governo. E a qualidade na pré-escola, que é a hora que realmente a criança vai para a escola aprender. Então, o exemplo para mim hoje na América Latina é a Colômbia, que é o país que colocou o programa de primeira infância deles ligado à presidência da República. A hora que a gente chegar lá aos outros países da América Latina, eu acho que a gente vai estar no caminho certo. Muito bem. Mauro? Concordo com o Eduardo, a prioridade é a primeira infância. Nós temos no Brasil alguns cases